Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amados, peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Amém. O texto nos diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Amém, amados? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós te damos graças por esse culto, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, Deus. Pai querido, nesse momento nós estaremos ouvindo a sua palavra. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido. Que o Senhor esteja me usando para ministrar, Senhor, a sua palavra ao coração, Senhor, dos teus filhos, ó Pai querido. Nos livre das distrações, Deus. E que os nossos ouvidos possam estar voltados para ouvir, Senhor, a sua voz, Deus. E que toda a glória, toda a honra seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, podeis assentar. Amados, esse é um texto talvez um pouco conhecido da amada igreja. Eu, pelo menos por algumas vezes, citei ele. Nós estamos hoje num culto de missões e eu me recordo que acho que umas 2 ministrações atrás, num culto da família, eu falei sobre o milagre de Jesus transformando água em vinho num casamento, salvando aquele casamento. E eu gosto sempre de contar o contexto histórico da época ali. Eu citei esse texto, essa passagem, a qual nós acabamos de ler em uma outra oportunidade também. Mas o fato é que hoje, por ser um culto de missões, esse texto, eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João é muito especial para mim. E talvez por várias vezes os irmãos vão ouvir eu falando, relatando algo, talvez alguma mensagem, uma ministração, e talvez essa não seja a última vez que os irmãos ouçam eu falando sobre esse texto. Mas esse texto, ele relata o início do ministério de Jesus, e isso me chama muito a atenção. O fato é que o início do Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele descreve sobre o batismo de Jesus, a qual João Batista anteriormente já havia anunciado que após ele viria alguém que era antes dele mesmo vir, e esse alguém, a qual João Batista estava ali, né, batizando com água, esse alguém era o Cordeiro de Deus, a qual tanto eles esperavam. O texto relata, alguns versos depois, que Jesus ele se apresenta até João Batista, e João Batista ele fica impressionado diante de Jesus ali. Ele fala assim: quem sou eu para te batizar? João Batista, o texto relata que ele batiza Jesus então, e é interessante que durante o batismo de Jesus, uma confirmação é feita em relação à divindade de Jesus, a qual o céu se abre, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, ele desce até Jesus, até a cabeça, ele pousa na cabeça de Jesus, e uma voz do alto dizendo: este é meu filho amado, a quem o comprazo. João Batista ele fica admirado, ele começa a afirmar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele não relata que a sequência desse texto, ele já pula ali para uma parte depois, mas os outros evangelhos eles relatam que após o batismo de Jesus ele é levado para um deserto, a qual durante 40 dias ele está ali jejuando, e após esse tempo, esse período, ele é tentado por Satanás. E após esse período ali de tentação, de jejum, no deserto, o texto nos relata já João descrevendo
que Jesus ele volta ali para aquela região e um dia Jesus está ali de passagem naquele mesmo lugar a qual João Batista havia o batizado, a qual João Batista sempre estava ali pregando o evangelho. E naquele momento a qual Jesus ele está passando por ali, João Batista, o seu primo, ele olha para Jesus e ele diz, João Batista estava ali com seus discípulos, entre eles estava ali André e João, e João Batista ele olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. O fato é que aquela informação gera um grande impacto na vida de André e de João, porque existia uma grande expectativa sobre a vinda do Messias, a qual os profetas haviam anunciado, em especial Isaías, o profeta messiânico, havia anunciado que o Messias viria. E existia uma expectativa porque Israel estava sob domínio do Império Romano. Eles já teriam passado ali por vários governos que estavam ali oprimindo, né, a vida dos israelitas, a qual os assírios, o Império Babilônico, os Medo-Persas, o Império Macedônico, e nós estamos ali já com o Império Romano. A expectativa deles é que viria um Messias a qual os libertaria do domínio do Império Romano, lhes traria paz, lhes traria esperança. Era a expectativa, e quando eles ouvem aquela palavra, este é o Cordeiro de Deus, eles não se hesitam, André, eles começam então a seguir Jesus. E o texto relata que Jesus está ali andando, e quando ele percebe que João e André estão ali seguindo ele olha assim: o que vocês querem? Não dessa maneira, mas algo próximo. E eles olham para Jesus e falam assim: mestre, Rabi, onde o senhor habita, onde o senhor mora? João, André e Jesus, eles vão então até a casa de Jesus ali, eles ficam ali durante um tempo, e o que me chama a atenção é que após aquele período, a qual João e André estão ali com Jesus, que eles conhecem Jesus, têm um encontro com Jesus, o Filho de Deus, o Messias tão aguardado, André ele sai dali, o texto a qual nós lemos, ele faz algo que deveria ser algo constante em nossas vidas. André ele não se hesita, ele sai dali, e ele, talvez apressadamente, a primeira pessoa que ele encontra, André, ele encontra seu irmão Pedro, e eu imagino aquela cena ali, né, o texto nos relata aqui que ele diz: achamos o Messias, mas eu imagino André chegando, diante daquela informação, ele chegando até Pedro ali, todo hesitado, assim, todo empolgado, assim, Simão, Pedro, vem cá, cara, achamos o Messias. Vem cá, Pedro, mas que animação é essa? Achamos o Messias, cara. Pedro, nós achamos o Messias, cara, é sério, você tem que ver, vem ver, cara, a gente achou o Messias, cara. Obrigado, Zé, você é um amor, cara. Que interpretação de Pedro, melhor, gente, tá? E, gente, André, ele chega diante daquela empolgação, lá, achamos o Messias. Isso me chama a atenção, porque o André é o primeiro personagem do Evangelho de João a trazer outra pessoa a Cristo. E o que ele faz após encontrar o Messias? Não guarda a experiência para si, ele corre, procura seu irmão e leva-o até Jesus. E isso deveria ser uma atitude constante em nossas vidas. Quem realmente encontra Jesus não consegue guardar essa notícia só para si. Irmãos, o fato de compartilhar, é muito comum nós compartilharmos coisas. Isso é algo muito comum em nossas vidas, nós gostamos, a gente recebe alguma informação, a gente gosta de compartilhar, né? A gente utiliza essa palavra, mas nós gostamos muito de compartilhar as coisas. Alguns nem tanto, né? Eu me lembro uma vez, eu fui numa reunião com alguns amigos, e naquela reunião, estava tendo ali um almoço ali, um amigo meu estava ali, ele fez uma carne ali saborosa, eu falei assim: cara, me passa essa receita. Ele falou assim: cara, não posso passar. Ele conversou assim: não posso passar. Eu falei assim: como assim? Passa a receita. Eu quero fazer. Cara, é segredo de família, né? A pessoa utiliza essa terminologia, né? Eu falei assim: tá bom, amém. Uma outra oportunidade, nós estávamos ali, ele pegou, fez a mesma receita, e eu já nem quis perguntar, porque eu sabia que ele não ia passar a receita. E daí eu fui olhar ali os ingredientes que ele tinha utilizado. Eu vi ali mostarda, limão, Edu Guedes lá. Eu falei assim: nossa, certeza que a bisavó dele usava Edu Guedes, né? Segredo de família, né? Mas enfim, eu cheguei em casa, né? Diante daqueles 5 ingredientes, tentei fazer aquela carne ali, não deu muito certo, ficou um pouco azeda ali, enfim. Depois de umas 2, 3 tentativas, deu certo, ficou bom. Chamei alguns amigos para ir lá em casa lá. Eles falaram assim: Alexandre, cara, o que você fez aqui que ficou tão bom? Aí, irmãos, já peguei e passei a receita. Eu falei assim: ó, você pega aqui, ó.
Eu vou passar a receita para os irmãos. Ó, uma peça de fraldinha, coloca 2 colheres de mostarda, uma colher de lemon pepper ali, meio limão, que mais? Uma colher do Guedes ali, sal a gosto ali. Gente, fica bom. Depois pedir o pessoal da transmissão ali fazer um corte aqui já da receita, põe ali no Instagram ali, na legenda ali, para abençoar os irmãos, né? Porque, irmãos, né? A gente vai guardar isso aqui para nós. Imagina se André tivesse a mesma atitude que talvez esse meu amigo teve. André, ele chega ali, depois de ter um encontro com Jesus. Aí Pedro, ele olha André assim, fala assim, André, você está diferente, né? André, aquele sorrisão, tinha acabado de encontrar o Messias, né? Não, nada a ver, Pedro. Estou de boa aqui. André, você está diferente, cara. Quem que você encontrou? Não, cara, não, eu tranquilo. André, te conheço. É segredo de família. Mas eu sou seu irmão, cara, me conta. Não, André, ele não tem essa atitude. Eu me lembro uma vez, eu já comentei aqui num culto, uma vez eu estava falando sobre um texto em Atos 3, e eu relatei sobre essa questão da gente compartilhar as coisas. Eu me lembro uma oportunidade, alguns anos atrás, eu tinha uma operadora de telefone móvel, né, a qual eu pagava ali um plano, enfim, e o valor ali do preço ali foi aumentando. Já estava pagando acho que uns R$40 ali mensal, até que eu descobri uma outra operadora, né, que era mais barato, pagava ali uns R$15. E eu, durante a mensagem, estava falando sobre essa questão da gente compartilhar. Eu me lembro que eu compartilhei aquela informação, não relatei a operadora e também não vou falar para os irmãos a operadora. Tá bom, depois os irmãos, se quiserem me perguntar ali, eu estou com ela até hoje ali, né? E amém, tem sido bênção. E eu lembro que eu falava assim, quando eu né, mudei ali de operadora, de plano ali, aquilo mudou a minha vida. Eu estava economizando R$25 ali por mês, gente, que benção. Eu falava com uma empolgação para os meus amigos, eu falei assim, cara, eu saí daquela operadora, fui para outra operadora, gente, que benção, tal. E eu falava com uma empolgação, empregava aquela operadora, fazia apelo para os irmãos ali, para trocarem de chip ali, era uma empolgação ali, e o pessoal todo maravilhado. Eu falei assim, cara, isso mudou a minha vida. Eu estou brincando aqui, brincadeiras à parte, mas o fato é que, se nós temos tanto entusiasmo para compartilhar algo tão supérfluo, por que não temos pelo menos o mesmo entusiasmo para compartilhar sobre o Evangelho? Porque, irmãos, tá legal, uma operadora ali de telefone móvel, a gente está economizando, legal. Mas, gente, o Evangelho mudou as nossas vidas. Pedro, ele relata em sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso foi o que Cristo fez por nós. Irmãos, nós precisamos testemunhar com a mesma alegria esse Cristo que nos resgatou, esse Cristo que nos salvou, porque nós precisamos entender que nós estávamos perdidos, mas um dia Deus enviou o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, mesmo sem nós merecermos. Para quê? Para nós alcançarmos a salvação, irmãos. E nós precisamos ter esse desejo de compartilhar o Evangelho. E o objetivo, amados, dessa mensagem hoje, Deus quer reacender em nós esse mesmo zelo missionário, de testemunhar, convidar e apresentar pessoas a Cristo. O objetivo dessa mensagem é despertar a nossa igreja e desafiar a cada um de nós a fazer o mesmo que André, não somente André, mas tantos outros homens fizeram. Pregar o Evangelho, anunciar o Messias. Nós encontramos o Messias. Amados, quem foi André? Quem é esse André, esse super-herói que falou de Jesus para Pedro? André, nós vemos que ele não tem o destaque de Pedro, Tiago e João. Embora André tenha sido um dos primeiros discípulos ali, ele não tem o mesmo destaque que outros discípulos, até mesmo o seu irmão. André é o menos conhecido dos 4 apóstolos do primeiro grupo. Pedro e André, eles são da vila de Betsaida, norte da Galileia. Eles se mudaram para Cafarnaum, margem norte do mar da Galileia, onde tinham um comércio de pesca. É conhecimento de todos, eles eram pescadores, Pedro, Tiago, João e André. Eles tinham essa companhia de pesca. Eles tinham uma amizade desde a infância. Esses 4 personagens, esses 4 discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e André é o que menos aparece, mas não há sinais de ressentimento. André é citado no Novo Testamento por apenas 9 vezes. E se a gente fosse, talvez se André fosse um cara imaturo, talvez isso poderia gerar um grande ressentimento nele. Afinal, foi ele que levou Pedro até Jesus. Mas em nenhum momento nós vemos nenhuma fala, nenhum pensamento, nenhum ressentimento de André em relação a isso. Nós vemos ali no Getsemane, quando Jesus está ali para orar, ele chama
3 pessoas mais adiante, Pedro, Tiago e João. André não é citado. Nós vemos algumas outras situações a qual o próprio texto ali, a qual Jesus ele chama Pedro, né, Tiago, João e André ali no caso, para serem seus seguidores, para serem pescadores de homens. Lucas ele não relata que André está ali. E lembrando, eles já tinham conhecido Jesus, tá? Aqui eles já tinham conhecido Jesus em João capítulo 1, destaca isso, tá? Ali eles estavam estavam sendo chamados integralmente para o ministério, tá? Em nenhum momento Pedro vê um desconhecido, vou seguir esse desconhecido. Pedro ele já sabia quem realmente era Jesus, mas André ele não é citado ali. Até naquela música que acho que a Aline Barros que canta, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, o André estava lá também, né? Mas ele não foi citado. Mateus ele relata que André estava lá. Mas enfim, André ele não tem nenhum ressentimento em relação a isso. André ele poderia ser um cara ali, né, assim, poxa, né, esquecido aqui, aquela panelinha. Talvez Jesus poderia estar ali olhando um dia no grupo do WhatsApp ali, no grupo ali de discípulos, né? André saiu do grupo, né? Falou assim, paz André, o que aconteceu? Jesus, vou ser sincero, todo mundo falso, esses hipócritas aí. Essa panelinha aí que você construiu aí, estou aqui de fora, aqui, fui o primeiro aqui que te conheceu ali. Não, gente, eu estou falando isso aqui porque acontece muito, tá, gente? Então, assim, daí já é para tocar o coração de alguém ali que talvez tenha uma atitude assim. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós realmente somos em Cristo. Às vezes a gente pensa, não, eu sou a bola... Não, gente. Tá? E André ele não tem nenhum ressentimento, André é o que menos aparece. E ele não procurava ser o centro das atenções. Ele tinha um ministério nos bastidores, tinha um temperamento bem diferente do seu irmão Pedro. A gente vê Pedro todo espontâneo, né, todo enérgico, extrovertido. Enfim, André era mais quieto, mais na dele, né? E na verdade a maioria dos discípulos ali a gente vê que tinha uma atitude dessa. Eu me lembro, até tem uma imagem ali que às vezes alguém posta, né, geralmente gente que é mais explosiva, né? Prefiro ser como Pedro, que era explosivo, falava um monte de bobeira, do que como Judas, né? Que era quieto ali, mas era traidor. Eu tenho uma raiva dessa imagem, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O fato da gente ser explosivo é questão de temperamento, tá? A questão de ser um traidor é questão de caráter, tá? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pedro, ele era um sanguíneos e coléricos ali, né, tem uma atitude mais explosiva, enfim. Mas nós precisamos entender, né, que às vezes as pessoas usam disso de desculpa. Até uma vez no culto da família, eu falei sobre isso, uns 2 anos atrás, sobre temperamento, personalidade e caráter. E o fato é que, gente, independente, tá, do nosso temperamento, nós precisamos ser trabalhados. O fruto do Espírito, o qual Gálatas 5:22 relata ali, a mansidão, o domínio próprio, são coisas que nós precisamos exercer. Nós não podemos nos esconder atrás de um temperamento, né? Todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, e todos os nossos defeitos precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo, né? Mas amém. E, irmãos, singularmente nunca foi relacionado a qualquer desonra, mas o seu papel ele é precioso. André ele foi aquele que apresentou Pedro a Jesus, diante do texto ao qual nós lemos. André também, ele apresenta o menino com os pães e peixes. João capítulo 6 relata que João Batista tinha acabado de falecer. Jesus ele recebe essa notícia dos discípulos. E Jesus naquele momento então ele se ausenta. Ele vai para um monte para ficar mais... no seu momento de luto. O texto nos relata que a partir daí uma multidão começa a chegar perto dele. E Jesus ele sente compaixão daquela multidão, começa a ensinar aquela multidão, começa a curar aquela multidão. E o texto nos relata que vai ficando tarde. Jesus ele olha para Felipe e fala assim, vocês vão precisar dar de comer para essa multidão. Felipe, ele, como assim? Naquele momento, então, o texto nos relata que tinham 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o fato é que André, provavelmente ele estava próximo ali da multidão, no meio da multidão. André ele olha e vê um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. André, lembrando, existia um problema, existia uma situação, né? André, em nenhum momento, ele questiona, ele procura uma solução. Ele vê aquele menino que tinha 5 pães com 2 peixes e fala assim, menino, o que é isso? 5 pães e 2 peixes? Vem cá, vem cá. Mestre, temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. E André ele leva aquele menino até Jesus. Aquele grande milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, a qual nós falamos, o milagre que Jesus realizou através do que o menino tinha para oferecer. André estava ali coparticipando daquele milagre, sendo coparticipante daquele milagre.
André também ele apresenta os gregos que queriam ver Jesus. Em João capítulo 12 aparecem alguns gregos ali que eles dizem a Felipe que queriam ver Jesus. E Felipe então leva aqueles homens ali até André, porque Felipe ele sabia que André era um facilitador. André era alguém que levava, encaminhava as pessoas para Jesus. E assim ele o faz. André ele tinha essa habilidade de levar as pessoas até Jesus. E sempre que André aparece, ele está levando alguém a Jesus. Não prega grandes sermões, não realiza grandes milagres, não tem o coração de um evangelista, mas tem o coração de um evangelista. Alguém que entende que a fé começa com um convite, a qual eu falei, esse desejo, esse entendimento. Eu conhecia a Jesus, mas eu não posso guardar isso para mim. Irmão, seu desejo de seguir a Cristo é o mesmo de apresentar outros a Ele. E ninguém que realmente conhece Cristo consegue permanecer calado. João e Pedro, eles estão pregando em Atos 4. João e Pedro? João e Pedro. Estão ali pregando em Atos 4, no Sinédrio, sendo questionados. E os fariseus ali mandando eles se calarem, os líderes ali. Eles dizem ali, assim, não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Pedro e João estavam nada mais, nada menos do que testemunhando, cumprindo ali Atos 1:8, a qual diz, ser-me-eis testemunhas. Mas irmãos, quem foi esse Pedro, a qual foi alcançado pelo Evangelho, a qual André levou até Jesus? Enquanto o nome de André, citado apenas 9 vezes no Novo Testamento, Pedro foi uma das pessoas mais relevantes do Novo Testamento. Depois de Jesus e Paulo, o apóstolo Paulo, talvez Pedro ali foi a pessoa mais importante, a qual o Novo Testamento relata. Nós vemos ali em Atos capítulo 2, versículos 14 ao 36, Pedro, após ali Pentecostes, a descida do Espírito Santo, mas todos ali indignados ali em relação ao que estava acontecendo, Pedro ele começa a pregar com autoridade diante daquela multidão. E havia ali milhares de pessoas. Ele está dizendo, assim, o que está acontecendo hoje é que Joel, capítulo 2, ele não diz capítulo 2, mas está ali descrito, foi profetizado que aconteceria. E o que vocês estão vendo aqui é que o próprio Cristo, a qual vocês crucificaram, ele realizou. E ele começa a pregar e as pessoas começam a ficar admiradas. E o texto nos relata, em Atos capítulo 2, versículo 41, se tiver o texto, que de sorte, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Irmãos, um homem que vivia na Galileia ali, pescando peixes. Esse homem que fugiu, negou Jesus, estava ali pregando para uma grande multidão e 3.000 almas se convertem, 3.000 almas são alcançadas pelo Evangelho. Esse é o poder de uma pregação. Por que isso? Porque um dia André não se hesitou e falou assim, achamos o Messias. E esse mesmo Pedro que recebeu essa informação, falou assim, irmãos de Jerusalém, nós achamos o Messias, e 3.000 almas se convertem ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Atos 3, já talvez no próximo dia, alguns dias depois, o texto nos relata uma outra experiência de Pedro, a qual Pedro e João estão ali, indo ao templo orar. Pedro, eles tinham essa atitude de ir ao templo orar, eles sabiam da importância de estar ali, em constante oração. Tá? Pedro ele não tinha o seu ministério de itinerante ali, mas não, ele se preocupava com coisas pequenas. E Pedro, o texto nos relata que Pedro e João estão ali, estava ali um homem coxo, que estava ali há mais de 40 anos ali, coxo desde nascença. E Pedro ele olha para aquele homem e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem ele se levanta, ele começa a pular e todo mundo fica maravilhado diante do milagre que havia acontecido. E a gente vê a atitude de Pedro, porque Pedro ele era alguém que pregava para milhares de pessoas, estava ali pregando na Jerusalém Conference ali, mas no outro dia estava ali ministrando, curando ali um coxo, que talvez muitas pessoas olhariam ali, passariam de longe ali, né, se afastando ali, para não ter nenhum contato, mas Pedro, ele olha com olhos de amor, a mesma intensidade que ele tem para pregar para milhares de pessoas, ele tem para falar com um homem coxo que estava ali, que provavelmente era ignorado pela sociedade, e essa intensidade nós precisamos ter em nosso coração. Nós somos chamados para ministrar para multidões? Talvez nem todos, talvez alguns, mas o nosso compromisso individual, isso é para todos os cristãos, irmãos. E Pedro aqui, ele também tem outras ações que
que nos é destacado, Atos capítulo 9, nós temos a cura de Enéas. Pedro ele estava ali na cidade de Listra, acho que é. E ali o texto nos relata que estava ali Enéas, um homem que estava ali há 8 anos, doente, de cama ali. E o texto nos relata que Pedro ele chega ali até Enéas, Atos capítulo 9, versículo 34. Atos 9, 34. Diz assim: Enéas, Jesus Cristo vai curar você, levanta-se e enrole a sua cama. E Enéas se levantou imediatamente. Aquele mesmo milagre que Pedro tinha presenciado, daquele coxo ali, que nunca tinha andado, estava ali, andando ali, pulando, saltitando. Ele vê também Jesus operando o mesmo milagre em Enéas. Passou-se, acho que no dia seguinte ali, o texto nos relata sobre a jovem, a irmã Dorcas, né? Chamada de Tabita ali, enfim. Uma jovem ali que era totalmente influente entre as irmãs ali na cidade de... você está com o texto aberto aí, Jonatas? De Jope, alguma coisa assim. Ele estava ali, ministrando ali, obrigado, ali em Listra, ali, tinha realizado ali, e aquela menina ali, que tinha uma grande influência ali, ela vem a falecer. Isso gera uma grande comoção entre várias pessoas ali, que tinham contato com ela. E o texto nos relata que, quando os discípulos eles sabem que Pedro ele está ali, eles mandam imediatamente chamar Pedro. Pedro ele chega ali, quando ele chega ali, está ali na casa, várias viúvas chorando com as túnicas a qual a irmã Dorcas confeccionava ali, costurava, enfim. E Pedro ele não se hesita, ele chega, então pede para todos se retirarem. Em Atos capítulo 9, versículo 40, diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Nós vemos ali Deus operando milagres, usando a vida de Pedro. Aquele mesmo Pedro que havia sido alcançado pelo Evangelho através da vida de André. E Pedro ele teve um ministério mais relevante, mas todos os frutos do ministério de Pedro são também frutos do testemunho de André. E André lhe trouxe Pedro, e Pedro trouxe multidões a Jesus. Irmãos, você pode alcançar uma pessoa que mudará gerações. Nós não podemos desprezar o poder do Evangelho. Nunca subestime o poder de um simples convite. Talvez, é só um convite, vou chamar, mas será? Irmãos, nós não sabemos o plano que Deus tem na vida daquela pessoa. Existe um grande evangelista, D.L. Moody, talvez alguns irmãos conhecem aqui, no final do século XIX. Ele foi um grande evangelista nos Estados Unidos, na Inglaterra, ganhou milhares de pessoas para Jesus. Mas o fato é que D.L. Moody, quando ele tinha 4 anos de idade, o seu pai, um alcoólatra, com 41 anos, veio a falecer. D.L. Moody ele era o filho mais novo. E quando D.L. Moody ele tinha 17 anos, o seu tio ele o leva à cidade de Boston para trabalhar na sapataria ali, que ele tinha ali. E D.L. Moody ele chega ali na cidade de Boston, ele começa a trabalhar ali, só que o seu tio lhe deu uma condição. Você vai trabalhar aqui, eu vou te ajudar, mas eu só peço uma coisa, que você frequente a igreja. D.L. Moody ele aceita, tá bom, amém. E ele começa a frequentar a escola dominical, a qual o seu professor Edward Kimball está ali ministrando as aulas, mas Edward Kimball ele percebe que Moody ele não tinha uma conexão com o Evangelho, ele não conhecia o Evangelho. Até que chega um dia que Edward Kimball ele tem uma ideia de ir até a sapataria a qual Moody trabalhava e pregar sobre esse Jesus para ele. E a história nos relata, a biografia de Moody relata que um dia Edward Kimball ele sai de sua casa, ele começa a ir já pensando no que ele falaria, e ele pensando talvez coisas que poderiam acontecer, talvez ele poderia ser ridicularizado ali pelos amigos ali da empresa, várias coisas que poderiam acontecer. E durante esse momento a qual Edward Kimball está ali pensando, ele passa ali pela sapataria ali, e quando ele percebe que ele já havia passado, ele queria coragem, falou assim: eu preciso resolver isso daqui, eu preciso acabar com essa agonia do meu coração, eu preciso resolver. Edward Kimball ele entra rapidamente naquela sapataria ali, ele vai até o fundo da loja, onde D.L. Moody estava ali, empacotando os sapatos, ele começa a pregar, falar do amor que Deus tinha pela vida de D.L. Moody. D.L. Moody então, ele aceita Jesus naquele momento, e Edward Kimball ele fala que foi um sermão horrível, o apelo ali que foi feito, né, totalmente desconcertado, mas D.L. Moody foi alcançado
para Cristo. E D.L. Moody, como já relatei, foi um grande evangelista, milhares de pessoas foram alcançadas. Mas tudo isso aconteceu porque um dia Edward Kimball, seu professor da escola dominical, decidiu pregar o evangelho, decidiu anunciar o Messias para D.L. Moody. E nós vemos o poder do evangelho, a transformação, e grande mérito tem Edward Kimball. Deus iria mandar outra pessoa, mas Edward Kimball, nós não sabemos mais nada da história dele. Talvez foi a única pessoa que ele alcançou para Jesus, mas nós vemos o fruto do seu trabalho. Irmão, o fruto de um evangelista é outro evangelista. Eu me lembro uma vez eu ouvi uma história de um jovem, que ele começou a pregar, e ele fazia os apelos e algumas pessoas se convertiam. E ele começou a anotar no seu caderninho. Hoje foram 2. Hoje, dia 19, 2 pessoas. Amanhã, mais. Ele começou a contar ali, chegou um momento que ele já tinha centenas de pessoas no seu caderninho, já relatado. E um dia ele participa de uma conferência ali, uma reunião com grandes evangelistas da época. E aquele jovem, ele chega ali, né, com o seu ego inflado, diante dos seus inúmeros feitos ali. E ele encontra um senhor. E ele começa a falar da grandeza do seu ministério. Ele fala assim, já alcancei tantas pessoas para Jesus e tal. E aquele senhor, ele olha assim, que legal, amém. Aquele jovem fica inconformado, como assim? Estou falando aqui, esse cara deve ser muito superior para estar desnobando ali o que eu fiz. E ele pergunta então, fala assim, o senhor, um evangelista, então quantas pessoas o senhor alcançou para Jesus? E ele olha assim, uma. Aquele evangelista, ele fica assim, como assim uma pessoa? O que ele está fazendo aqui? Ele alcançou uma pessoa para Jesus? Que relevância isso tem? Naquele momento, um outro evangelista, ele chega ali naquele cenário, um evangelista conhecido mundialmente, e ele chega ali e diz para aquele evangelista jovem, fala assim, meu irmão, eu vi que você conheceu aqui o meu pai na fé. Foi ele que me ganhou para Jesus. Irmãos, a gente vê o poder do evangelho de transformação, irmãos. Às vezes a gente esnoba, mas será uma pessoa. Irmãos, a gente não sabe o que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa, irmãos. Irmãos. E muitas pessoas vão até Cristo por influência de algum indivíduo, isso é o fato. Acredito que muitos irmãos aqui, se eu for perguntar, quantos vieram aqui na igreja porque talvez um dia estavam em casa, sentiram vontade, hoje eu vou na igreja e não conheciam o evangelho, tá? Eu vou na igreja, mas se eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui vieram a Cristo porque um dia alguém lhe convidou para vir na igreja, porque um dia alguém falou de Jesus para você? Levanta a mão, quantos aqui? Nós temos várias pessoas, porque nós vemos o poder. Existe até um gráfico, o Jonas uma vez falou, foi falado aqui na igreja, na verdade, acho que 80% das pessoas, mais ou menos isso, vieram à igreja por causa de um convite de uma pessoa, a pregação individual, e nós vemos o poder. Às vezes a gente fica esperando, não, mas tem tantos youtubers ali pregando o evangelho. Mas uma coisa, gente, que nós precisamos entender, uma coisa é eu ver uma pessoa distante, teve a vida transformada. E outra coisa é eu ver uma pessoa perto de mim, próxima de mim, que eu tenho acompanhado, vendo essa transformação de vida. Eu lembro que os meninos sempre compartilhavam ali, tinha aquelas, como que era o nome? Day trade lá, e os caras mostravam ali, os caras faziam um vídeo ali, mudando de vida, tal. Eu já estou com um carrão aqui, enfim. Eu falei assim, cara, eu só vou acreditar nisso o dia que vocês ficarem ricos. Um dia que vocês aparecerem com um carrão, eu vou acreditar que esse negócio dá certo. E pode ser que dá certo, não sei. Mas do pessoal que tentou, nenhum deu certo, E amém. Porque, gente, o testemunho, a nossa vida, ela fala muito mais, gente. E a maneira mais eficaz de levar pessoas a Cristo é conduzi-las de uma forma individual. Você conheceu Jesus porque um dia alguém te apresentou a Ele. E a minha história é assim. A minha família é uma família inteira católica, meu pai é católico até hoje. Mas um dia alguém falou de Jesus para minha avó e para minha mãe. E minha avó e minha mãe se converteram, entregaram suas vidas para Jesus. Ela levou os seus 5 filhos para a igreja. Eu já contei aqui, já relatei, que eu era obrigado a ir nos cultos. Eu vinha, ficava jogando bola com o Dia, cadê o Dia? Está ali. Falei assim, vamos para a igreja. Eu falei assim, não quero, eu era criança. E eu vinha obrigado. Até que um dia eu encontrei a Cristo.
Irmãos, a gente vê a história, uma vez eu estava falando com um irmão que era amigo, né, conhecia minha família desde longa data. Eu falei assim, Alexandre, não dá para acreditar o que Deus fez na vida da família de vocês. Quantas pessoas hoje estão na igreja, estão servindo. E eu não sei quem foi essa mulher que evangelizou a minha avó, evangelizou a minha mãe. Mas nós vemos os frutos desse trabalho, um simples convite. Vamos no culto, uma coisa simples. E como isso tem mudado a vida de pessoas. Irmãos, a missão que André cumpre, ela é a mesma que Jesus entrega à sua igreja. Essa missão não era uma missão específica de André, porque ele era um discípulo, um apóstolo. Mas Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus nos traz um mandamento. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Em outra tradução, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é opcional, se você quiser ir... Não, mas é uma ordem, é um mandamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eu não estou falando, ir para Ásia. Não, às vezes o teu mundo, a tua realidade, é a tua vizinhança, é a tua escola, é o teu trabalho. Ali é o seu mundo. Mas nós temos um dever de pregar o evangelho, o mandamento que Deus, que Cristo Jesus nos deu, de pregar o evangelho. O evangelho não é uma mensagem para ser guardada, ele é uma notícia para ser anunciada. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus já se despedindo dos seus discípulos, ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E essa é a nossa missão, de sermos testemunhas daquilo que nós vimos e ouvimos. Sermos testemunhas porque um dia Cristo transformou as nossas vidas, e nós precisamos testemunhar isso. Alexandre, o que aconteceu? Você está diferente. Ah, meu irmão, eu encontrei Jesus, irmão. Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Irmãos, nós não podemos nos calar. Tem pessoas lá fora morrendo, sem conhecer Jesus, sem ouvir falar do evangelho, nossos vizinhos. E o que nós temos feito? Nos calado. Não foi isso que Deus nos ordenou a fazer. E testemunhar é contar o que o Senhor fez por nós. Precisamos falar daquilo que nós vimos e ouvimos. É isso que Pedro e João estão falando ali no Sinédrio, no capítulo 4 de Atos. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Nós vemos aqui o exemplo da mulher samaritana, em João no capítulo 4. Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, e no fim do diálogo, para ser breve, aquela mulher fala assim, chegará um dia que Cristo virá aqui e anunciará todas as coisas. Jesus ele olha e fala assim, eu sou o Cristo, sou eu mesmo. Aquela mulher fica maravilhada ali, naquele momento chegam os discípulos de Jesus, Jesus ele então se ausenta. Aquela mulher, a primeira atitude dela ao receber a notícia que Cristo era o Messias, que ela tinha encontrado o Salvador, ela chega até os homens samaritanos, eu não posso me calar, nós encontramos o Messias. O texto nos relata ali no versículo 29, Atos 4, versículo 20, João 4, capítulo 4, 29, João 4, 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Venham ver. A mesma atitude que André tem a Pedro. Assim, Pedro, vamos lá, tem que ver. Nós encontramos o Messias. Aquela mulher tem essa mesma atitude. E qual que é o resultado disso? O versículo 39 de João 4 diz assim, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que tenho feito. Irmãos, nós precisamos pregar esse evangelho. E evangelizar é isso, irmãos, contar aos outros quem mudou a nossa vida. Semana passada nós estivemos ali numa viagem missionária ali na Bolívia. Nós já estivemos ali na Argentina, no Paraguai. Esse ano estivemos ali na Bolívia. E assim como todas as viagens, né, sempre existe aquele questionamento. Alexandre, mas por que vocês vão para uma outra nação? Por que vocês vão fazer na Bolívia? O que vocês vão fazer lá? Vocês podem fazer evangelismo aqui. Eu falei assim, sim, a gente tem um projeto pequenino, a gente faz evangelismo aqui na cidade, temos outras ações ali. Mas nós entendemos uma necessidade. E nós estávamos ali, nós chegamos
após 17 horas de viagem, para os irmãos entenderem, nós chegamos ali na sexta-feira, umas 2 horas da tarde, chegamos ali, almoçamos, tomamos banho e fomos ali, então, na rua, evangelizar aquelas pessoas. Eu fui com um grupo ali na praça central, ali tinha uma feira ali, na região central ali da cidade, e nós estávamos ali, evangelizando, falando de Jesus para aquelas pessoas. Começou a escurecer, nós nos direcionamos a uma universidade que tinha lá próxima. Quando eu cheguei lá naquela universidade, tinha ali um grupo de jovens ali, nossos ali, que estavam conversando com 6 pessoas, estudantes daquela universidade, alunos do curso de medicina, não sei se todos ali. Eles estavam ali, eu comecei a ouvir a conversa ali, eles falando do curso de medicina, que era um curso barato ali, e um jovem, na verdade, estava ali falando. E nesse momento chega um outro irmão ali do nosso grupo e falou assim, nós podemos orar por vocês? Ele disse, nossa, sim, pode sim, bem educado. Eu fiz uma pergunta, eu falei assim, vocês evangelizaram eles? Porque ele não sabia, eu cheguei, ele já estava no meio da conversa. Eu falei assim, não, ainda não. Eu perguntei para aquele jovem, eu falei assim, você é cristão? Eu falei assim, sim, não teve muita firmeza. Você é de alguma igreja? Eu falei assim, eu já fui. Meus pais são, mas não estão muito indo ali e tal. Eu falei assim, mas você conhece Jesus? Sim, eu conheço. Eu comecei a perguntar para aqueles outros jovens que estavam ali, tinham 3 brasileiros e 2 bolivianas. Um até era da Bahia ali, tinha um jovem ali. E eu comecei a perguntar para eles, assim, vocês conhecem Jesus? Os meninos, sim, conheço. As meninas bolivianas, não conheço Jesus. Vocês são de alguma igreja? Não. E eu comecei a falar para eles. Falei assim, gente, vocês têm que entender, nós estamos aqui, nós somos do Paraná, nós somos do Brasil, o Brasil é ali do lado ali, mas nós somos do Paraná, nós somos da cidade de Arapongas. O Paraná eu conheço, Arapongas, do lado de Londrina. Ah, sim. Nós viajamos 17 horas para chegar aqui, chegamos agora há pouco, e pode parecer louco, pode parecer, assim, cara, vocês não batem bem na cabeça, mas a gente veio aqui para falar de Jesus para vocês. Eles olharam assim, como assim? Vocês vieram de tão longe? Assim, sim, nós viemos falar sobre algo, porque um dia eu encontrei a Cristo. Um dia, talvez eu estava na mesma situação de vocês, talvez a angústia que existe no coração de vocês, a tristeza. Um dia Cristo mudou a minha vida. Um dia Cristo trouxe paz ao meu coração, trouxe esperança. É sobre esse Jesus que eu quero falar para vocês. Eles começaram a olhar assim. Eu falei assim, posso dizer uma coisa a vocês? Eu, dizendo a vocês, como eu dizia para eles, existe um vazio no coração de vocês que somente Cristo pode preencher. Eu comecei a contar ali, falei assim, eu me lembro da minha filha, Heloísa. Quando ela tinha 6 meses de idade, ela ganhou um bloquinho de colocar peças. E ela tinha ali, eu levei, desembrulhei ali, ela ganhou da minha irmã, da tia dela, e fui lá brincar. Ela tinha 6 meses de idade. E ela pegou um círculo ali, e ela foi lá, eu falei assim, filha, coloca aqui. Ela foi lá e encaixou no círculo. Eu falei assim, minha filha é um gênio, o mundo precisa saber disso. Chamei a Bruna e falei assim, amor, vem cá, rápido, olha só o que ela fez. Ela catou outra peça ali, um quadrado, eu catei meu celular para mostrar ali para minha irmã, já filmando, aqui, vai lá, filha, encaixa ali, para mostrar como minha filha é inteligente. Ela foi lá e tentou encaixar no círculo. Era um quadrado, ela tentou, eu falei assim, não, filha, vai lá. E não encaixava. Eu já decepcionado, deixei o celular de lado. Falei assim, não, filha, é aqui. E ela não entendia, ela catava o quadrado e colocava ali, tentava colocar naquele círculo. Eu já perdi as esperanças, fui lá, abri a caixinha, tirei o círculo que ela tinha colocado, dei na mão dela de novo, ela foi lá, encaixou no círculo. E entrou. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse vazio que existe em nosso coração, muitas vezes nós tentamos preencher com outras coisas, com amizades, com namoros, com baladas, com drogas, bebidas, com tantas coisas, dinheiro, fama, trabalho. Mas esse vazio que existe em nosso coração, somente Cristo pode preencher, irmãos. Cristo é a peça certa, que pode preencher, que pode te trazer paz, que pode te trazer esperança, que pode te trazer alegria. Esse alguém é Jesus. Eu disse isso para aqueles jovens, quando eu olhei, o olho de 2 ali estavam lacrimejando assim. Eu falei assim, posso orar por vocês? Pode. Eu fiz uma oração com eles, após a oração, abracei eles disseram para mim, cara, obrigado. Cara, obrigado. E sabe o que mais me entristeceu? É porque naquela roda com aqueles 6
Amigos, existia alguém que conhecia Jesus. Existia alguém que sabia quem era Jesus. Mas ele se omitiu a falar desse Jesus para os seus amigos. Por que ir para uma viagem missionária? Porque, infelizmente, nós não temos feito o nosso papel de pregar o Evangelho, de anunciarmos esse Cristo para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Isso me entristece. Amados, o amor evangelístico é urgente. Quem encontra a verdade quer que os outros encontrem também. Charles Spurgeon, ele diz que o evangelismo é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão. E um dia nós encontramos o pão. João 6, Cristo dizendo, eu sou o pão da vida. E um dia nós encontramos o pão, um dia nós encontramos Cristo. E evangelismo é isso. Cara, eu encontrei o pão, eu encontrei Cristo. Nós precisamos anunciar. É urgente, irmãos. E devemos compartilhar sobre o que vimos e ouvimos, irmãos. Pedro e João pregavam no sinédrio com aquela autoridade a qual eu falei. Irmãos, qual que é a diferença? O que aconteceu entre Marcos 14, capítulo 14 de Marcos, e Atos 4? Marcos 14, 50, se puder colocar ali. O texto nos relata ali Jesus no Getsêmani, os soldados romanos chegando ali juntamente com Judas. Judas dando o beijo da traição. Naquele momento Pedro, ele tira a sua espada ali, arranca a orelha fora de um soldado ali. Jesus, calma, calma Pedro, não é assim não. Pega a orelha ali, conserta ali o estrago ali. Naquele momento os discípulos, eles olham ver Jesus acuado ali como um cordeiro mudo. Eles se desesperam, eles começam a fugir, dizendo aqui, então todos o abandonaram e fugiram. E daí nós vemos em Atos 4 toda a ousadia de Pedro e João pregando no sinédrio. Nós vemos Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mesmo Paulo dizendo, estou disposto a ser preso e a morrer pelo Evangelho, por esse Cristo. O que aconteceu? O fato é que eles entenderam que aquele Cristo que estava ali era o Filho de Deus. Aquele Cristo, aquele Jesus, ele morreu, mas a morte não o segurou, ele ressuscitou e vive está. Irmãos, ele disse assim, meu nome. E eles estavam ali diante daquela convicção. E essa convicção nós precisamos ter, irmãos. Mateus 28, os versículos 18 a 20. Jesus, em suas últimas palavras, ele falando aqui sobre a grande comissão, a qual ele diz assim, então se aproximou deles, e lhes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, não é só um mandamento, mas existe uma promessa. Ele diz assim, vocês farão discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas fica tranquilo, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que Paulo estava falando em 2 Timóteo, no capítulo 4. As suas últimas palavras, já o final já das suas palavras a Timóteo e a toda a humanidade. Ele relatando, Demas me abandonou, Alexandre, aquele traidor lá, no dia do meu julgamento, eu não vi nenhum rosto amigo, estavam ali soldados romanos, mas o Senhor estava comigo. É essa certeza que nós temos, mesmo diante das aflições, porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa certeza que nós precisamos ter, e nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Quantos creem que Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos? Amém? Amém? Posso ouvir, levantar a mão? Isso. Irmãos, se nós não crêssemos nisso, seria vã nossa reunião aqui. A Bíblia fala que seria vã nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos. Não haveria razão para nós estarmos aqui nessa noite. Poderíamos já encerrar o culto aqui e falar assim, gente, o que a gente está fazendo aqui? Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós venhamos alcançar a salvação, irmãos, através do sacrifício de Cristo.
E nós estamos aqui para agradecer, para louvar, para engrandecer esse Deus tão maravilhoso, que não poupou o seu único filho por amor a cada um de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Segundo ponto, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos a sua instrução para prosseguir? Nós temos essa convicção. A Bíblia é a palavra de Deus. Infelizmente, alguns pregadores ali se perderam, né? Tem que atualizar. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui só nosso manual de conduta. Aquilo que Cristo nos pediu para fazer, amar o nosso próximo, orar pelos nossos inimigos, perdoar uns aos outros. Gente, a Bíblia está aqui e deve ser nosso manual de conduta. Quantos creem que Jesus nos comissionou como seus discípulos para ir até os confins da terra e fazer mais discípulos? O texto que nós acabamos de ler, ele diz isso. Nós precisamos ter esse entendimento. E também quantos creem que podem ser cheios do Espírito Santo? Assim como Atos 2 relata ali que eles foram cheios do Espírito Santo. E depois daquele dia ali, irmãos, eles incendiaram aqueles homens da Galileia, iletrados, a qual Atos 4 relata ali, vendo que Pedro e João eram iletrados, eles estavam admirados, porque não era eles. Porque o mesmo Espírito Santo que agiu, usou Pedro para pregar para aquela multidão, o mesmo Espírito Santo que usou John Wesley para trazer um grande avivamento na Inglaterra no século XVIII, o mesmo Espírito Santo que usou Billy Graham, é o mesmo Espírito Santo que está conosco, que tem nos usado. Porque, irmãos, não somos nós. A obra é dele, nós somos apenas instrumentos. E nós precisamos ter uma vida de obediência. Obediência à palavra. João 14, 21. O texto nos diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe desobedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, quem tem os meus mandamentos e lhe desobedece é o que me ama. Nós temos os mandamentos de Deus aqui. Agora resta nós obedecermos por amor a Ele. Por que nós fazemos? Porque nós o amamos. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu me lembro uma história de uma menina de 12 anos. E ela vivia num país a qual existia ali uma adoração a outros deuses e foi recomendado que aquela menina oferecesse uma adoração a um certo Deus. Ela se recusa, ela falou assim: não, eu sou cristã, eu tenho Cristo no meu coração. Naquele momento aquela menina é condenada à morte, e o seu amigo chega diante dela e diz assim: você não pode fazer isso, você vai morrer, você é tão nova, se você quiser a gente pode armar ali o nosso casamento, que daí eu consigo te libertar, porque tinha um pacto ali, alguma coisa ali. Ela falou assim: eu já tenho um noivo, e ele me amou primeiro. E aquela menina foi executada, sendo fiel até o fim a Cristo Jesus. Nós teríamos coragem de fazer o mesmo? E amados, esse é o nosso chamado é claro, ele está na Bíblia. Não precisamos buscar nenhum sinal. Pregar o Evangelho, será que é da vontade de Deus pregar o Evangelho? Me lembro uma vez o pastor Jodson, ele disse que chegou um jovem até ele, perguntando, falou assim: pastor, eu estava com a ideia de a gente fazer evangelismo ali, será que é de Deus? Aí o Jodson falou assim: não é de Deus, vamos orar, vamos repreender isso daí, fazer uma campanha de oração que não é de Deus fazer evangelismo. Claro que é de Deus, anunciar. Irmãos, aí não precisa nem perguntar, foi o que Cristo nos ordenou a fazer. E às vezes, você foi chamado para o ministério aqui na igreja, para estar aqui na obra, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso objetivo final é fazer discípulos, como está Mateus 28. Mas às vezes o teu chamado foi para ser um empresário, ou seja, qualquer for a tua área de atuação, mas da mesma forma, o teu objetivo final também é fazer discípulos. Porque, querendo ou não, é uma coisa que eu falo para os adolescentes: vocês, irmãos, vocês estão num lugar ali que talvez muitos de nós não teremos acesso. Eu, pastor Jontas, pastor José, eu falo para os adolescentes: gente, vocês estão numa sala de aula, estão ali com 30 amigos ali, gente, eu gostaria de estar ali, gostaria de passar
de estar de segunda a sexta, naquela sala, das 7h30 até meio-dia, não sei qual que é o horário, falando de Jesus para eles. Mas vocês estão ali. Entenda uma coisa, vocês estão ali não como estudantes, tá? Estudar é o segundo objetivo, mas vocês estão ali como agentes secretos. Esse agentes secretos, né? O adolescente gosta, né? Cara, vocês estão ali como embaixadores do reino de Deus. Quando vocês verem alguém ali, tipo, meio triste, cara, chega ali e fala assim, cara, tem algo para te dizer. Alguém disse que te ama demais. Quem que é? Quem que é? Cara, esse alguém é Jesus. Aí eles ficam impressionados, assim, porque eles estão ali nessa atuação. Porque é um lugar ali que eu não tenho acesso. Os colegas de trabalho de vocês, é um lugar que vocês têm acesso, a família de vocês, os vizinhos de vocês. A gente não precisa esperar, não, vamos lá fazer um evangelismo ali na casa do vizinho. Não, irmão, você está ali como testemunha de Cristo. E nós precisamos entender, nós temos esse chamado. Nós temos ali um chamado ministerial, a qual Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz, que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas e aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo escreve aos Efésios falando sobre os ministérios. E cada um de nós ali, foi chamado para um ministério diferente, seja pastor, seja evangelista. Eu não falo uma questão de hierarquia, que foi se criada, a qual o pessoal entra ali na caminhada ministerial pensando ali, não, você é pastor porque é a última escada. Não tem nada a ver, A pessoa já entra ali já pensando em ser um arcanjo, semideus ali, Não tem nada a ver com isso. Mas eu falo da questão de ter um entendimento de qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado. Uma vez eu orava a Deus e... Deixa eu correr aqui. Eu falei assim, Deus, ministério pastoral, cuidar de pessoas, eu sei que eu serei cobrado, eu sei da missão, da responsabilidade que tem. Eu falei assim, Deus, eu queria ter um chamado de um evangelista, ou de um mestre, sei lá, estudar e dar uma aula com perfeição, tá ali, ter esse dom, esse chamado. E o Espírito Santo naquele momento falou no meu coração, eu falei assim, todos serão cobrados. Eu falei assim, amém então. Irmãos, todos nós um dia estaremos diante de Deus e prestaremos contas daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Independente se nós temos um título, porque André não tinha nenhum título ali. André tinha acabado de conhecer Jesus, tá? Não era nem discípulo, não era nada. E ele faz ali rapidamente, ele fala de Jesus para o seu irmão. Independente, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Irmãos, enquanto eu vejo os discípulos que estavam dispostos a morrer por este Evangelho, infelizmente eu não vejo a minha geração disposta a viver por este Evangelho. Enquanto os discípulos se desgastavam, entregavam suas vidas por aquela convicção que eles tinham, infelizmente eu não tenho visto o mesmo. E eu falo de todos nós, irmãos. Infelizmente nós temos nos acomodado diante disso. Eu me lembro uma vez, há uns 10 anos atrás, nós fizemos aqui um projeto do novo templo da igreja. Quantos irmãos lembram aqui? Os irmãos mais velhos. Ô louco, eu achei que tinha mais gente, Mas enfim, há uns 10 anos atrás nós fizemos um projeto ali, um templo para 5.000 pessoas. E nós começamos ali a trabalhar diante daquele sonho, daquela proposta que nós tínhamos. Eu me lembro que algo que me chateou muito, uma vez eu saindo da igreja aqui num culto, tinha um grupo ali de irmãos e eles questionando. Falei assim, para quê uma igreja para 5.000 pessoas? Uma igreja para 500 pessoas, para 800 pessoas está ótima. Que é o que a gente tem aqui. E aquilo me entristeceu demais, porque eu pensei assim, poxa, não é algo fora da realidade. Irmãos, se nós vamos pensar, eu sei que os irmãos não gostam muito de matemática, mas se a gente for pensar, não vou utilizar esse ano, que já está finalizando, mas se a gente for pegar em 2026, nós temos aqui 500 membros que tomam ceia, mais ou menos, pelo menos no primeiro domingo tem isso. Se nós, no ano que vem, 2026, cada um de nós, nos dispormos a ganhar uma pessoa para Jesus, você vai gastar 12 meses do ano para ganhar uma pessoa para Jesus. Irmãos, em um ano nós teríamos 1.000 pessoas aqui nessa igreja. Teríamos que fazer 2 cultos aqui, um culto às, 4 horas da tarde, outro às 6h30 ali. 2027, nós temos ali 1.000 pessoas, continuamos com esse projeto, mas uma pessoa eu vou ganhar nesse ano.
2.000 pessoas, 2028, 4.000. Irmãos, em 4 anos nós teríamos aqui membros que não caberiam numa igreja de 5.000 pessoas. É fora da realidade. Quantas pessoas eu ganharia ali em 3, 4 anos? 3, 4 pessoas. Mas o fato é que nós não temos nos preocupado com isso, nós temos nos acomodado. Temos sido consumidores de culto. A gente vem aqui, consome nosso culto, dá opinião do que está errado, do que tinha que fazer, né? Achei interessante. Acho que não gostei do louvor, não gostei da pregação, não gostei da cor da parede, não sei. Irmãos, nós não fomos chamados para dar opinião, para dar... Deus colocou pessoas já para resolver essas situações, né? Eu acredito que se Deus viesse ali, quisesse sua opinião ali, ele disse: "Ô, meu filho amado, o que você acha? O que nós devemos conduzir a obra de Deus?" Porque o que acontece, o que nós temos que fazer, nós não fazemos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Paulo ele está exortando a igreja em Tessalônica, porque eles estavam ali aguardando a vinda de Jesus lá, a volta do Messias. Eles já deixaram de trabalhar, pediram demissão do emprego ali, estavam ali assim, já vivendo ali do FGTS e tudo, né? Aguardando a vida de Jesus, a volta de Jesus ali. E Paulo ele exorta os irmãos, fala assim, 2 Tessalonicenses 3:11, amém. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Por quê? Porque estão ociosos, irmãos. Irmãos, se nós nos comprometêssemos a fazer o que nós temos que fazer, a pregar o evangelho, nos envolvermos com a obra de Deus, não haveria tempo para a gente se intrometer em outras coisas. Mas o fato é que nós temos falhado nisso. E já finalizando, irmãos, nós perdemos o senso de realidade do que Cristo fez por nós e o que nos aguarda. Leonard Ravenhill, ele faleceu em 1994, mas tem uma frase dele que ele diz que 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, quando nós vermos quão maravilhoso é que tudo isso que nós falávamos aqui é real, irmãos, nós teremos esse sentimento. Senhor, eu poderia ter pregado mais. Deus, eu falhei. Quantos amigos meus, não sei se a gente vai ter esse sentimento, mas Jesus, eu falhei. Existe um outro texto também, Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28, um texto conhecido que fala sobre a parábola do rico e de Lázaro, a qual está ali, os dois tinham morrido. O rico estava ali em tormento, ali no inferno, no Hades ali, né? O Lázaro estava ali no seio de Abraão e tal, e ele diz algo, nos versículos 27 e 28, Lucas 16, 27 e 28, amém. Ele respondeu: então eu te suplico, pois manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os advirta a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, nós não precisamos ter esse despertamento quando nossa vida finalizar. Irmãos, que hoje nós possamos ter esse senso de realidade, daquilo que nós precisamos fazer com urgência, pregar o evangelho, urgente, irmãos. E finalizando aqui, nós precisamos nos importar mais com os nossos amigos. Quantos amigos nós temos que não conhecem a Cristo? Quantos amigos que nós temos, se eles morressem sem Jesus, eles não herdarão o reino dos céus. Eu me lembro, contar rapidamente aqui um exemplo, já para finalizar. Quando eu era adolescente, eu citei aqui do Jean, que nós somos amigos aqui desde criança. Eu ia falar quando era menor, né? Desde criança, é mais fácil. Eu lembro que a gente jogava bola o final de semana todo ali, e domingo tinha escola dominical, eu sempre vinha na escola dominical, eu sempre chamava o Jean para vir na escola dominical, o Jean e o Woody. Eu falei assim, vamos lá na escola dominical. No sábado eu já falava, né? Eu lembro que eu passava ali na casa dele no domingo de manhã, 8h30 da manhã. Você sai gritando, os vizinhos deviam me amar, né? Né? Gritando ali, né? Acorda. Ele acordava ali, abria a janela, hoje eu não vou. E foram ali alguns domingos ali tentando, até que um dia ele veio na escola dominical. E eu estava vendo ele cantando ali, louvando a Senhor, eu me alegro demais por ver ele aqui. Um dia ele veio na escola dominical e... Aí uma jovem perguntou, falou assim, quem que é o seu amigo ali? Eu falei, como assim seu amigo ali?
Aí chegou no outro sábado, você vai ter escola dominical? Não vai ter mais escola dominical, não. Vai ter, o pastor fechou a igreja lá, não vai ter mais nada, não. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Mas da mesma maneira, irmãos, existem algumas situações assim que me entristecem. Dentre os nossos amigos, eu lembro que existia 2 amigos nossos ali que eram vizinhos. O dia lembra ali. E um tempo depois eles se mudaram, eu encontrei eles novamente e tal, a gente conversando. Eu comecei a fazer alguns serviços para eles, de cartão, enfim. E assim, eu fazia serviço para eles ali, eles tinham um salão ali, cortar cabelo ali, né? Eu falei assim, cara, um dia eu vou lá. Eu fui lá, cortei ali cabelo algumas vezes ali. E eu me lembro que uma vez o irmão, o Gleison, ele perguntou para mim, falou assim, cara, onde você corta o cabelo ali? Eu falei assim, tal lugar. E daí ele pediu contato, passei ali e tal. E daí, uma semana depois, eu fui ali nesse meu colega ali, nesse meu amigo de infância. Ele falou assim, aquele teu colega ali, ele veio aqui. Ele mandou mensagem, falou assim, tem horário? Eu falei assim, tem. Eu falei assim, cara, sabe o que é interessante? Ele orou por mim ali, no WhatsApp. Você posso fazer uma oração? Fez. Depois ele veio cortar o cabelo aqui, né? E terminei de cortar o cabelo aqui, ele pegou, posso fazer uma oração? E ele fez. E a gente ali conversando, brincando, dando risada. E ele dando risada assim, falou assim, cara, você nunca fez uma oração por mim? Irmãos, ele estava dando risada ali, e eu estava dando risada, mas naquela hora eu murchei assim. E ele percebeu assim, ele começou a pedir perdão. Eu falei assim, cara, perdão. Eu falei assim, não, cara, me perdoa, porque eu falei com você. E ele começou a pedir perdão. Eu falei assim, não, fica em paz, eu e Deus. Eu cheguei em casa, ele me mandou um áudio, falou, me perdoa, eu estava brincando ali. Eu falei assim, não, realmente eu fui falho, porque eu deveria estar falando de Jesus para você. Eu não sei qual a tua real situação, se você está na igreja, se você não está, o que vai acontecer. Cara, eu tenho falhado em relação a isso. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos anunciar com a mesma intensidade de André, que nós achamos o Messias. Podem ficar em pé. Que nós possamos anunciar com essa mesma intensidade que nós achamos o Messias em nome de Jesus, irmãos. Porque um dia nós somos privilegiados e nós encontramos o Messias. E que nós possamos anunciar com essa mesma intensidade, com essa mesma, Oséias, nós achamos o Messias. Rones, nós achamos o Messias, que nós possamos nos alegrar. Diga para o seu irmão, nós achamos o Messias. A nossa esperança, nós encontramos o Salvador das nossas vidas, aquele que nos amou primeiro. E amados, o verdadeiro encontro com Jesus nos leva a compartilhar. André foi um instrumento para que Pedro conhecesse Jesus. E veja o poder de uma simples apresentação. Talvez o maior evangelista não seja aquele que prega para multidões, mas aquele que leva uma pessoa até Cristo. Porque essa pessoa, ela pode mudar o mundo. Pedro, ele mudou o mundo. Dele mudou o mundo, e tantos outros homens mudaram o mundo, porque um dia eles foram alcançados pelo Evangelho. Pedro só conheceu Jesus porque André o apresentou. E quem conhece Jesus por causa de você? Quem hoje conhece Jesus porque um dia você apresentou ele a Cristo? Quem é o Pedro que Deus quer que você apresente a Jesus hoje? Um familiar, um amigo, um colega do trabalho, um vizinho? Quem é esse Pedro que você precisa apresentar para Jesus? Você tem testemunhado do que Jesus fez em sua vida. André, ele não precisou de um título, apenas de uma experiência que ele teve com Cristo. E nesse momento eu quero desafiar vocês, irmãos, a agirmos da mesma maneira, a orarmos, pedindo a Deus que coloque em nosso coração o nome de alguém que você precisa apresentar a Jesus. Quantos amigos nós temos, quantos colegas de trabalho, amigos do futebol, seja lá de onde for, que nós temos que não conhecem Jesus. Nesse momento eu quero que você coloque no seu coração, se você quiser anotar no celular, o nome de pessoas que eu preciso apresentar para Jesus nessa semana, que eu preciso evangelizar. Comprometa-se a orar, a visitar, ou enviar uma mensagem com amor evangelístico. E peça a Deus a ousadia e o amor de André. E nesse momento eu quero orar por essa igreja, irmãos. Não é um convite individual, mas para a nossa igreja. Que nós possamos ser essa igreja evangelística. Eu peço para vocês virem à frente. Que Deus nos desperte, nos dê essa ousadia de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o Messias para os nossos amigos em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu peço para a igreja vir à frente, irmãos, nós precisamos nos comprometer a sair dessa mornidão, irmãos, em nome de Jesus, a pregarmos o Evangelho. Eu sei que muitas vezes o nosso temperamento, a nossa timidez, nós somos introvertidos, sim,
mas nós temos uma responsabilidade. Quem nos capacita é o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos, em nome de Jesus, anunciarmos que nós achamos o Messias e falarmos desse Cristo que transformou as nossas vidas, que mudou a nossa história. De novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, viva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença. Deus, nós te damos graças por essa palavra ministrada, essa palavra de despertamento aos nossos corações, ó Deus. Como nós temos sido omissos, Senhor, e nós pedimos a Ti perdão, Senhor. Pai querido, nós pedimos a Ti perdão, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, Deus. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus. Mas não foi em vão, Senhor, existe um objetivo, Deus, que é para nós anunciarmos as maravilhas de Deus, ó Pai. Mas infelizmente nós temos nos calado, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque nós temos guardado, Senhor, o Evangelho, Senhor, essa palavra, Senhor, em nossos corações. Deus, não, Pai. O Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. O Senhor nos chamou, Senhor, para irmos pregar o Evangelho, para sermos embaixadores do Teu reino, Senhor. E nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte a sua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos livre da mornidão, Pai querido, que nós temos vivido, Pai querido, e que nós possamos viver um avivamento em nossos corações, que nós possamos pregar com ousadia, Senhor, e simplesmente, Deus, anunciar, Senhor. Pai querido, nos encoraje, Senhor, nos dê ousadia, tire, Senhor, toda a nossa timidez, ó Pai, e que nós possamos cumprir esse mandamento que o Senhor nos designou, de pregarmos o Evangelho, de sermos suas testemunhas, Senhor. Capacite a sua igreja, abençoe, Senhor, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.